Oi, pessoal. Então, propósito da vida. O que a gente veio fazer aqui? Como aproveitar ao máximo essa oportunidade de estar encarnado aqui? Bom, eu sinto que todo mundo tem três propósitos principais. Uma forma de classificar os propósitos. E a ideia é falar um pouquinho sobre esses três propósitos que todo mundo tem. Bom, a gente teve um retiro de Réveillon aqui no Monte Caruná, que, para quem não sabe, o Monte Caruná é um centro de retiros que fica na região serrana do Rio de Janeiro, em Pati do Alferes, e todo fim de semana a gente recebe grupos para retiros de yoga, meditação, terapias, formações. Se você quiser participar de algum retiro, você vai ser muito bem-vindo e a gente divulga os retiros no nosso Instagram. Então a gente teve o retiro de Réveillon, que tiveram diversas reflexões profundas sobre a vida, sobre o propósito, e eu fiquei com vontade de compartilhar aqui para quem não pôde vir. Bom, e além disso, eu senti de compartilhar também algo que é muito precioso para mim, que foi uma das últimas palavras que o meu pai falou antes dele partir, né? Então, ele fez a passagem alguns meses atrás e eu estava no hospital com meu irmão e a gente estava conversando sobre tudo e aí eu decidi gravar. Alguns dias depois ele fez a passagem dele. Então, é algo muito valioso para mim e eu acho que tem tudo a ver com esse tema, né, de propósito de vida, num nível mais amplo possível, e eu senti de compartilhar. Bom, para as tradições que acreditam em reencarnação, uma encarnação é um projeto gigante da alma em evolução. É como um grande quebra-cabeça onde várias peças precisam se encaixar para que haja a oportunidade de uma encarnação, né? Você tem que ter a sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, sua família. Todo mundo tem que ser compatível karmicamente com você. E há um grande planejamento, né, por trás de tudo. Então, aonde você vai nascer, o contexto que você vai estar inserido, muitos dos desafios que a gente vai ter que passar nessa vida foram contemplados nessa programação, nesse planejamento dessa encarnação, que serão experiências muito valiosas para a nossa evolução. E a gente não vem desamparado. Na nossa vida tem várias referências, várias pessoas que vão ajudar nessa nossa caminhada, os nossos professores, os mestres, já estão ali posicionadas, vamos dizer assim, para que a gente tenha um amparo, a gente tenha orientação. E a encarnação é um projeto audacioso, cheio de riscos, sofrimentos, limitações, desafios, mas que ao mesmo tempo é uma super oportunidade de crescimento, onde a gente pode fazer as pazes com pessoas que a gente pode ter tido desentendimentos em outras encarnações, e a gente nasce aqui na mesma família, né, dessa pessoa. É como um intensivo, imersivo, em prova todo dia. E um dos maiores desafios é que quando a gente nasce, a gente esquece. Óbvio que a gente vem com toda a nossa bagagem impressa na nossa alma, né? A nossa personalidade, as nossas inclinações. Tá tudo dentro da gente de alguma forma, mas a gente esquece e a gente se vê dentro de uma sociedade que tá todo mundo meio que tropeçando, tentando ser feliz, mas não conseguindo muito bem, né? Cheia de exemplos duvidosos, numa cultura onde muitas coisas, se a gente for parar para pensar, não fazem muito sentido, né? E a gente está aqui inserido nesse contexto. As pessoas estão como seguindo uma correnteza, né? E a gente nasce no meio dessa correnteza também. Então é muito importante a gente parar para refletir, né? O que vale a pena fazer? Porque imagina que a gente nasce num outro planeta, no meio de uma tribo, né? Só para dar um exemplo. E nessa tribo todo mundo fura a mão com um anzol
e deixa uma pedrinha pendurada nesse anzol, né? A gente acharia super estranho, poxa, pendurar, furar a pele com um anzol e deixar uma coisa pendurada, que trabalho desnecessário, né? E a gente também faz coisas assim, né? A gente coloca os brincos e a gente acha até estranho quem às vezes não usa brinco, né? Então, óbvio que não tem nada de errado nisso. A reflexão é para a gente pensar em coisas que a sociedade faz que são consideradas normais, mas que se a gente for parar para pensar mesmo, será que faz sentido? Porque às vezes essas coisas, esses hábitos, né, que a gente está inserido, que todo mundo faz, eles podem ser grandes distrações. Pode ser aquele normal que, do ponto de vista da evolução, né, da nossa alma, não faz tanto sentido. O ponto é que a gente tem um tempo limitado, né? Então tem aquela frase que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente não pode fazer tudo o que a gente quiser, porque a gente não tem tempo para fazer tudo o que a gente quiser. Então a gente tem que escolher, né? E para isso a gente tem que tentar ter clareza, né, do que é importante, do que não é importante, do que faz sentido, do que não faz sentido, para que a gente não desperdice esse grande milagre e mistério da vida. Um bom exercício para a gente tentar ver se a gente está perdendo tempo com coisas que não fazem sentido é imaginar que a gente tem só mais um ano de vida, né? Então daqui a um ano a gente vai morrer. Então a gente só tem mais um verão, um inverno, uma primavera, um Natal, um aniversário. O que a gente escolheria fazer nesse um ano que a gente tem de vida, né? Porque colocando essa data final, que todos temos, mas que não pensamos muito nela, a gente passa a valorizar mais o nosso tempo. E eu sinto que um dos passos mais importantes para a gente aproveitar ao máximo essa encarnação é tentar olhar para ela a partir desse ponto de vista mais amplo possível. Porque se a gente está no nosso dia a dia preocupado com pequenas coisas, a gente pode não ver desse ângulo mais amplo, né? E a vida é uma escola, a vida não é uma colônia de férias. Bom, mas então, só para dar um exemplo, imagina que a gente foi recrutado para uma missão, uma batalha. A gente tem que resgatar uma pessoa que é muito querida nossa, que está presa. E a gente foi recrutado ou se voluntariou para participar dessa grande missão. Então a gente se prepara, a gente treina, a gente vai com um grupo de vários colegas, soldados como a gente, que estão nessa mesma missão. E é uma missão super desafiadora, cheia de riscos, cheia de dificuldades, de sofrimentos, né, limitações, você não dorme direito. E aí você, todo animado, camuflado, amarrando faixa na testa, todo mundo empolgado, otimista, com a possibilidade de recuperar essa pessoa tão querida. E aí todo mundo chega no campo de batalha e o inimigo joga uma bomba química e todo mundo esquece do que foi fazer ali. E aí, beleza, já que estamos aqui mesmo, vamos ver o que a gente faz para aproveitar, para curtir, né? Vamos, poxa, se eu pudesse melhorar a minha roupa, botar uns enfeites, né? Isso, bala rolando ali solta, bomba explodindo, e a gente ali sem saber muito bem o que está fazendo, tendo que se esconder para não ser pego, né? E aí a gente começa a jogar baralho para se divertir, para se distrair, tenta colocar a nossa barraca de acampamento para uma vista mais bonita, para aproveitar, e bala rolando solta, né? E a gente ali sofrendo sem fazer o que a gente foi fazer, né? Que desperdício, né? Poxa, podia, se é para ficar sem fazer nada, fica no bem bom ali, não vem para cá, né? Bom, e aí de repente um soldado recupera a memória e começa a avisar os outros: pessoal, vamos embora, a gente tem que ir lá pegar o refém, né? Vamos embora, vamos levantar,
né? E todo mundo, poxa, mas hoje é o nosso campeonato de buraco, que cara chato, né? E óbvio que a gente quer ser feliz, né? A gente não precisa sofrer. É tipo uma escola. Se a gente está na escola, a gente não quer, a gente quer ser feliz, aproveitar ao máximo as lições, o recreio, né? Os momentos bons. Mas a gente está numa escola, a gente foi ali para aprender alguma coisa, né? A gente foi ali, tem um propósito estar ali. Então, a reflexão que a gente fez é da gente não se esquecer desse propósito, né? A gente aproveitar, sim, porque a gente quer ser feliz, mas sem esquecer, sem perder o foco do principal. Eu diria que todo mundo tem 3 propósitos para classificar de uma forma. O primeiro propósito é a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, todo mundo tem dentro de si a noção, né, do que é ruim, do que é bom, do que é certo, do que é errado. A gente fica com a consciência pesada quando fez alguma coisa que não foi legal. A gente se sente bem quando a gente fez uma boa ação, algo certo. Então, embora a gente não tenha vindo com um manual escrito, impresso, né, do que a gente deve fazer, como a gente deve se comportar, a sensação é que tudo isso está impresso dentro da nossa alma, né? Então, só não está escrito com letras, mas a gente sente, né? Então, o exercício aqui seria listar todos os papéis que a gente tem nessa vida, né? Então, a gente é filho, a gente pode ser pai, mãe, irmão, amigo, pode ser funcionário, né, chefe, vizinho, morador do planeta Terra. Então, a gente tem vários papéis, né? E como que a gente tá nesses papéis, né? Como a gente poderia melhorar nesses papéis, né? Eu tenho uma lista bem grande de várias coisas que eu tenho que melhorar, ser mais paciente, né? Mil coisas, obviamente. Se a gente consegue focar em ser melhor, né? Essa encarnação já vai ter sido muito incrível. A gente não vai estar desperdiçando essa vida. Bom, então, o segundo propósito, né, que todos nós temos de alguma forma ou de outra, é a função que a gente tem na sociedade, né? O que eu faço para os outros? Qual o meu papel? Né? O que eu gero de valor para os outros? Então, isso obviamente tem a ver com o nosso trabalho, que está muitas vezes associado ao nosso sustento, né? Como que eu ganho a minha renda, né? Mas não necessariamente, né? Se você já tem, você pode ser um voluntário, você pode oferecer o seu tempo, a sua atenção, mas o que eu ofereço para os outros? Então, esse é aquele propósito, né, dos mais clássicos que as pessoas querem encontrar, né? Como eu posso contribuir, como eu posso ter um trabalho que me dê uma renda, né, digna e ao mesmo tempo que eu possa ajudar, que possa ser algo válido. Então, obviamente, isso é muito importante a gente refletir sobre isso, porque seria um pouco desperdiçar todo esse trabalho, toda a nossa energia, nossa atenção, nosso potencial, apenas para ganhar um dinheiro, né? Óbvio que o ideal seria conciliar, né? Tentar fazer algo que a gente goste, né? E de novo, a gente não veio com um manual dizendo o que a gente veio fazer aqui, mas a gente veio com as nossas inclinações, as coisas que a gente gosta de fazer, o que a gente detesta fazer ou não gosta de fazer, né? O que é fácil, e muito provavelmente não vai estar longe disso. Bom, e para quem ainda está perdido, sem saber muito bem o que fazer, tem aquele famoso método Ikigai, né? Que pode ajudar a refletir sobre essas coisas, e eu acho que é bem válido. Então, o que você ama fazer? O que o mundo precisa?
pelo que você pode ser pago, né? Em que você é bom, o que você tem facilidade de fazer. E nas intercessões, você vai tendo insights sobre o que poderia ser a sua missão, o que é uma vocação, o que poderia ser uma profissão ou apenas uma paixão, né? E claro, nem sempre a gente consegue ter o trabalho dos sonhos, né? Mas então a gente faz o nosso melhor. E para quem acha que já cumpriu o que tinha que cumprir aqui, né? Que já não tem mais muito o que fazer, já está com alguma idade e tal, tem aquela história, né, de um senhor, um velhinho, que já achava que já tinha feito o que tinha que fazer, né? E aí ele encontrou com um mestre e perguntou: como saber se a nossa missão aqui nesse planeta já foi concluída? E o mestre respondeu: muito simples, muito simples. Se você está vivo, é porque ainda não terminou. Então a gente está vivo, a gente pode fazer alguma coisa pelos outros, tentar ser uma pessoa melhor, né? E ter essa clareza do nosso propósito é como ter a clareza da onde a gente quer chegar, é ter o nosso norte, que vai guiar as nossas ações, que vai ajudar a gente nas nossas escolhas, porque se a gente sabe para onde a gente quer chegar, é muito mais fácil saber aonde que é distração, onde que é perda de tempo, onde que seria um desperdício, e assim a gente consegue andar mais focado, tentando ser feliz, obviamente, aproveitando os prazeres da vida, né, com ética, sem perder o nosso norte de vista. E o terceiro propósito, que eu considero o mais importante, é saber quem a gente é, né? É o despertar espiritual, a iluminação, né? É ter clareza de quem a gente realmente é na nossa essência, que a gente não é as nossas emoções, a gente não é os nossos pensamentos, a gente observa os pensamentos, a gente pode observar as emoções, né? Então, se a gente observa, a gente não é aquilo que a gente observa. Se eu perco a memória, eu não sou a minha memória, eu percebo que eu perdi a memória. Então tem algo mais profundo por trás de tudo que é visível, né? Esse, para mim, é o propósito maior. Para isso que os mestres estão aí, para ajudar a gente a ter essa clareza mais profunda, mais pura. Bom, e para ajudar nessas reflexões, né, eu queria ler uma frase de Buda no Dhammapada. O homem sábio abandona o desejo por posses materiais e dedica-se ao cultivo da paz e da felicidade interior, né? Porque as coisas materiais que a gente fica buscando, elas são muito efêmeras, né? Quando a gente morre, a gente não vai levar as coisas materiais, embora elas fazem parte da nossa vida e é mais do que natural a gente, né, correr atrás de ser próspero, mas a gente não vai levar, né? Então tem aquela outra historinha, tinha um andarilho viajante e ele se deparou com uma cabaninha muito simplesinha e ele pensou, poxa, acho que eu posso ver se ele tem água, uma comida, um abrigo para eu passar a noite e depois eu sigo na minha jornada. E aí uma pessoa recebeu ele muito amorosamente, né? E na casa não tinha nada. E o andarilho, ele estranhou que nessa casa não tinha nada, era muito simples. E aí ele perguntou, nossa, eu estou surpreso com a simplicidade, você quase não tem nada. E aí o dono da casa falou, uai, mas eu tenho mais do que você, né? Eu tenho uma casa, eu tenho uma panela, você nem panela tem. E aí o andarilho disse, mas eu só estou de passagem por aqui. E o dono da casa disse, mas eu também só estou de passagem, né?
Então, também para ajudar nas reflexões, né, uma passagem de Jesus no Sermão do Monte, né? Então, Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, né? Nessa busca por um propósito, eu acho que é fundamental a gente tentar olhar desse ângulo mais amplo possível da vida. E então eu vou compartilhar uma das últimas frases que o meu pai falou, se despedindo da vida, né, já com um diagnóstico de que ele vai fazer a partida. Só nesse momento que a gente consegue ver a vida, né? Embora a gente possa até imaginar que a gente vai morrer, o que é importante, mas viver nesse momento, né? Acho que nada prepara a gente para esse momento. Uma reflexão vinda nessa hora é muito válida. Com dinheiro não se consegue a paz. Pela espiritualidade se consegue a paz. É uma coisa muito simples. É verdade, pai. Então, a coisa mais importante é a espiritualidade, é a paz. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil. Quero compartilhar o máximo possível as coisas que acontecem por aqui, né? Então, até a próxima.